Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Ontem foi domingo, né? Dia das Mães. E aí, mamãe recebeu muito presentinho? Beijinhos, abraços, carinho? Espero que sim, tá? Vejam só. Vocês estão lavando a mão direitinho? Tia Edila quer saber se vocês estão lavando suas mãos bem direitinho. Sabe como é que se lavam as mãos corretamente? Então, ensaboa a mãozinha com a palma das mãos, ó, esfregar uma na outra e vocês entrelaçam os dedinhos. Aí lava dentro, ó, do outro lado, depois em cima, depois embaixo, na outra palma, tá? E dedo por dedo, gente, ensaboa dedo por dedo, tá? Porque assim vocês se previnem contra esse vírus. Depois, ó, embaixo das unhas, tá? Então, vamos começar nossa aula de hoje fazendo a nossa oração como todos os dias fazíamos lá no colégio, tá bem? Todo mundo com o olho fechado. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, hoje nós iremos falar sobre fábula. Ó, tá vendo isso aí? Fábula. Vocês sabem o que é fábula? Lembram? Então, fábula, ele é um gênero textual. Ele apresenta animais, os personagens do texto são animais que apresentam características humanas, sentimentos como o amor, a raiva, a alegria, tá? E geralmente o intuito do texto de uma fábula é passar uma moral, certo? Fazer com que o leitor reflita, com que vocês aí de casa reflitam sobre suas ações, certo? Então, fábula é o gênero textual, onde os personagens geralmente são animais que apresentam características humanas. Tá bem? Vamos lá, seguindo. Vamos conhecer agora a estrutura de uma fábula. A fábula ela tem quatro partes: apresentação, conflito, clímax e desfecho, tá? Vocês vão poder acompanhar essa parte que eu tô falando da estrutura da fábula no livro de vocês, na página 9, estrutura das fábulas. Vocês vão poder acompanhar o que a tia Edila falou, tá? Então, a apresentação é a parte que você conhece todos os personagens, sabe qual é o cenário que está sendo contada aquela história, tá? O conflito é o momento em que alguma coisa acontece que acaba mudando a parte inicial. Lembram da fábula O Leão e o Ratinho? Pelo título, você já sabia que os personagens eram um leão e um ratinho e que se passava numa floresta, tá? Qual foi o conflito da fábula O Leão e o Ratinho? O ratinho foi passear próximo ao leão, aonde ele estava descansando, acabou perturbando o sono do leão. O leão foi e segurou ele com a pata. Aí foi o conflito, tá? Depois temos o clímax, que é o ponto máximo da história. É a parte que os personagens tentam resolver o conflito. Então o ratinho suplicou para que o leão soltasse ele, que ele acabou soltando. E o desfecho mostra a solução do conflito. Qual foi o desfecho do leão e do ratinho? O leão ele foi pego na rede de alguns caçadores, urrou de tanta raiva, pediu ajuda, o ratinho ouviu e foi lá e ajudou o leão. Então, qual foi o desfecho? Né? Uma boa ação causou outra boa ação, tá? Agora, nós iremos assistir a um vídeo sobre o rato do campo e o rato da cidade.
que é uma fábula também, certo? Prestem bastante atenção. Era uma vez um rato que morava na cidade grande e que decidiu viajar para visitar um amigo. Esse amigo morava no campo, em um lugar bem afastado do centro urbano. Depois de uma longa viagem, o rato da cidade finalmente chegou aonde seu amigo morava. Que cheiro horrível! Não sei como alguém consegue viver aqui. Depois de uma longa e cansativa caminhada, o rato da cidade finalmente chegou na casa do seu amigo. O rato do campo havia feito uma casa subterrânea, que era onde ele morava. Eu ainda não entendo como meu amigo consegue viver em um lugar tão ruim. O rato da cidade bateu na porta. O rato do campo abriu e ficou muito surpreso e feliz ao mesmo tempo ao ver o seu grande amigo que morava na cidade grande. Bem-vindo, meu amigo! O que te traz no outro lado da cidade? Estava cansado da vida na cidade. Decidi te fazer uma visita para ver como é a sua vida aqui. Mas parece que não é uma vida muito feliz. Imagina! Entra aqui que eu vou preparar algo gostoso para a gente comer. Os dois entraram na casa. O rato da cidade estava curioso para ver a casa por dentro, pois o rato do campo morava em uma casa escura e pequena, em um pequenino buraco. Que casa mais escura e pequena! Como você vive aqui? O rato do campo havia preparado algo para comer com seu amigo. Na mesa havia um pedaço de queijo, alface, cenoura e também grãos de milho. Vamos lá, meu amigo. Vamos aproveitar o jantar. O rato da cidade olhou tudo aquilo que havia na mesa e disse: Você chama isso de jantar? Lá na cidade, a gente tem muito mais do que esse tipo de comida. Temos bolos, salgados, variedades de queijos e carnes. Você encontra o que quiser na cidade. Depois que o rato da cidade terminou de comer, eles começaram a caminhar. O rato da cidade observava esse lugar onde os ratos moravam e não gostava do que via de jeito nenhum. Esse tipo de lugar não foi feito para mim mesmo. É muito sujo e chato. Você tem que visitar a minha casa algum dia. Eu vou te levar para passear por lá. Você verá. Tenho certeza que não vai querer voltar. Depois que o rato da cidade partiu, o rato do campo começou a pensar. E decidiu então ir visitar seu amigo na cidade. Então arrumou sua mala e partiu rumo à cidade grande. Depois de um longo tempo viajando, finalmente chegou no centro urbano. O rato do campo, então, conseguiu chegar na casa onde o seu amigo tinha indicado. O rato da cidade morava em um grande apartamento. O rato do campo ficou chocado quando ele viu aonde seu amigo morava. Essa casa enorme é sua? Não exatamente. Eu divido essa casa com os proprietários. Eu estou com muita fome. Vamos comer aquele banquete que você disse que preparou. O rato da cidade entrou na cozinha, abriu a porta da geladeira e lá estava. Queijos, carnes e uma variedade de legumes e frutas. Então, colocou-os na mesa e começaram a comer. Foi quando ouviram um gato miar. O rato da cidade pulou e disse: Ah, não! O gato da casa nos ouviu conversar. Temos que nos esconder. Me siga! Os ratos, então, para fugir, entraram em um buraco na parede. Sem fôlego, o rato do campo perguntou: Você vive na mesma casa que um gato? Não é perigoso? Claro que é. Mas esse é o preço que tenho que pagar para viver em uma casa luxuosa como essa. Depois de algum tempo, o gato foi embora da cozinha e eles saíram do buraco e continuaram a comer. Pouco tempo depois, eles ouviram a porta da rua se abrir e o rato entrou em pânico. Vamos nos esconder! O proprietário chegou e ele não pode ver a gente aqui! Os ratos novamente saíram correndo e se esconderam no buraco da parede. O rato do campo perguntou: Até agora não entendi porque a gente se escondeu. A dona da casa não sabe que você mora aqui? Claro que ela não sabe.
Pessoas são muito perigosas. Como você consegue viver nessa casa? Bom, tem dias que realmente eu não fico feliz em viver dessa forma. Mas, por outro lado, eu como o que eu quero e quando eu quero. Está seguro agora. Vamos continuar a comer. O rato do campo então saiu do buraco e foi caminhando para a porta, reclamando. Não, obrigado, amigo. Eu perdi o meu apetite. Passei muito medo aqui. Eu estou indo embora. Aonde você está indo? Vou voltar para casa. Eu posso não ser rico, mas eu vivo em paz e com liberdade. Prefiro viver dessa forma e me sentir livre do que ficar com medo o tempo todo. E então o rato do campo voltou para o seu estilo de vida simples e continuou a viver feliz como sempre. E ele nunca mais voltou para a cidade novamente. Então, vocês viram que aconteceu a apresentação da história, era um rato do campo, o outro era o rato da cidade, né? A história se passava um cenário no campo e outro cenário na cidade, né? Então essa já foi a apresentação da fábula, tá? Depois nós temos o conflito, né? Depois da apresentação temos o conflito, não é isso? Vamos lá. Que é o momento em que algo acontece mudando a parte inicial da narrativa. Qual foi o conflito? O rato do campo resolveu visitar o da cidade. Chegando lá, ele viu muita fartura, né? Muita comida, um ambiente mais limpinho. Só que aí, para ele ter esse tipo de fartura, ele iria ter que conviver com o gato e com seres humanos, que são uma ameaça de vida para ele. Aí depois nós vamos para o clímax, que é o ponto máximo da história, a parte que os personagens tentam resolver o conflito. Então, eles tentam conversar, o rato da cidade tenta continuar com a conversa, continuar sendo amigo do rato do campo, mas ele decide ir embora, né? Ele não quer mais ficar ali, porque aquele ambiente é perigoso para ele. O ambiente que ele morava antes era melhor e mais agradável e sossegado para ele viver. Lá ele tinha paz. No campo não existia seres humanos, né? Não existia lá os gatos para estar atrapalhando o andar dele pela natureza. Então depois temos o desfecho, que é a solução do conflito. Qual foi o desfecho? O rato do campo percebeu que é melhor ele morar no campo, onde ele vai ter mais sossego e paz, do que ele morar numa casa cheia de fartura e viver atormentado, correndo de um gato. Entenderam? Pois, vamos lá agora, pegando o livro de vocês, tá? Peguem o livro de vocês, o livro Caderno 2, tá vendo aqui, ó? Caderno 2, tá? Página 4 e página 5, certo? Eu quero que vocês façam a leitura da fábula, o rato do campo e o rato da cidade, para fazer a leitura do texto. Apesar de vocês terem assistido o vídeo, ele é uma versão diferente do texto que está no livro de vocês, tá? As fábulas, elas são bem antigas, né? E essa fábula específica, o rato do campo e o rato da cidade, quem escreveu foi Esofo. Esofo foi um escritor grego e ele escreveu várias outras fábulas, né? A raposa e as uvas, o leão e o ratinho, a cigarra e a formiga, tá? E como é muito antigo, com o passar do tempo, passar dos anos, todas as fábulas elas foram reescritas com versões diferentes, certo? Porém, a moral da história sempre é a mesma. Não vai mudar de jeito nenhum. Então, vocês vão perceber que no vídeo que vocês assistiram, a moral é a mesma do texto que vocês vão ler. Apesar da história ser um pouquinho diferente. São versões diferentes, mas permanece a mesma moral, tá?
Vamos realizar nossa atividade agora, jogo rápido, da página 6. Releia a moral da história. Mais vale magro no mato que gordo na boca do gato. Então, essa é a moral do texto que está na página 4 e 5 de vocês, do livro de vocês. Pois, vocês vão fazer o quê? Assinalar um só desses 3 quadradinhos. Qual é a alternativa que apresenta uma moral semelhante à do texto? Vamos lá. Quadradinho 1. Quase sempre, não é o maior dos nossos inimigos que é o mais perigoso. Mais vale uma vida simples e tranquila do que uma vida luxuosa e sem paz. Dizer o que deve ser feito é uma coisa, fazê-la, entretanto, é outra muito diferente. Segunda questão. Agora, identifique e escreva quais são as características principais dos personagens da fábula. O rato do campo e o rato da cidade. Vocês irão descrever como eles eram, tá? O que é descrever? Dizer como as características, dizer como cada um era, se era mais tranquilo, mais sossegado, mais agitado, nervoso, se tinha paz, se não tinha. Certo? Tá, a parte da página 6 no dicionário não é para responder, tá bem? Não precisa responder. Agora vocês vão fazer a leitura também da fábula A Raposa e as Ufas, que também é de Esopo, e vão responder a página 8. Na página 8 tem dizendo para vocês e seus colegas são responsáveis por elaborar um glossário da fábula lida. Mas como vocês estão em casa, vão fazer com o papai ou com a mamãe, certo? Vocês vão pesquisar o significado de cada uma dessas palavras que tem aí. E vão escrever, tá? Só apenas o significado que chega mais próximo da definição adequada que está pedindo lá na fábula, tá? Porque jejum tem 2 tipos de significado. Né? No dicionário pode ter 2 tipos de significado. Vocês vão escrever apenas o significado do que o texto está querendo passar, tá? Então, letrinha A. Jejum, viçosa, videira, dotes, artifícios, alcance, desolada, frustrada, insucesso e empreitada, tá? No dicionário vocês vão encontrar 2, 3 significados de cada palavra, mas só vão escrever o significado, a definição mais adequada ao contexto da fábula, tá certo? Letra caprichada, início de frase letra maiúscula, nada de letra grande, mas também nada de letra miudinha, do tamanho de uma formiga, tá? Tem que ser média, nem muito grande e nem muito pequena. Tá bom, meus amores? Ó, beijo. Tia Edila quer que vocês façam tudo com muito capricho. E ó, não esqueça de pedir à mamãe e ao papai para tirarem foto de vocês realizando a atividade e colocar lá no Instagram, viu? Quero ver todo mundo fazendo as atividades. Um cheiro, meus amores, ó. Tchau!